Hoje a gente completa uma semana, né? Uma semana de guerra. As imagens são muito impressionantes. A gente está aqui, já trouxe todo o noticiário. O próprio presidente ucraniano disse que 6.000 soldados russos morreram. A gente não sabe o número, isso não é divulgado, o número de civis ucranianos mortos. A ONU divulgou hoje o número de refugiados, né? Um novo balanço publicado nessa quarta-feira, que mostra que 836 mil pessoas já fugiram da Ucrânia. A gente tem muita destruição já nas cidades ucranianas. Queria saber como é que está agora essa rodada. Qual é a expectativa para essa rodada de negociação? Podemos chegar, de repente, a um resultado hoje? Você tem essa estimativa? Olha, eu conversei com alguns diplomatas aqui sobre esse assunto, inclusive com a própria embaixadora ucraniana. Eles estão muito hesitantes em deixar escapar qualquer tipo de informação que possa acontecer, porque é extremamente delicada a situação. Mas qual é o objetivo? O objetivo é que, de alguma forma, se estabeleça dois, vamos dizer assim, pontos. O primeiro deles é a criação de corredores humanitários, justamente para permitir que a ajuda chegue a essas pessoas. Ontem, a ONU circulou um número entre os governos e é assustador de que a Ucrânia vai precisar agora, imediatamente, ajuda para 12 milhões de pessoas dentro do país. 12 milhões de pessoas terão de ser assistidas pela ONU nessas próximas semanas. Cada vez que alguém fala, não, mas a ONU não serve para nada, é verdade. E é dramático a impotência, eu concordo. Só que para essas 12 milhões de pessoas vai ser uma questão de vida ou morte. Então, em cada crise dessa, esses corredores humanitários e esse trabalho da ONU em chegar lá é fundamental para essas pessoas. Então, não adianta dizer não serve para nada, porque para aquelas pessoas, e tomara que para nós nunca seja necessário no Brasil, mas para aquelas pessoas que vivem uma crise humanitária imediata, sem a ONU, eles não teriam qualquer tipo de assistência. Então, em primeiro lugar, corredor humanitário. E, em segundo, cessar-fogo temporário. Não é um cessar-fogo, não é o fim da guerra. É um cessar-fogo que permita que a negociação sobre os temas principais possa acontecer sem mortes de ambos os lados. Então, esses são os dois pontos. Cessar-fogo temporário e um corredor humanitário. O que parece que muito difícil pelo que a gente está acompanhando, né? Os ataques dessa quarta-feira foram intensos, há bastante preocupação. A gente vê as imagens também dos blindados cercando Kiev, né? Então, Fabíola, pode falar. Fabíola, tem justamente uma posição sobre isso. O fato de você intensificar um ataque antes da negociação é justamente para que uma delegação ou outra, isso é uma forma, isso existe em vários conflitos no mundo, isso é tradicional, para que essa delegação que atacou, que fortaleceu o seu lugar, que cercou uma cidade, chegue à negociação em posição de força. Que ela possa dizer, mais tarde, quando sentar à mesa, meus tanques estão rodeando a tua cidade. Eu tenho como exigir coisas. Se ela não faz isso antes, existe a possibilidade de, claro, ela chegue numa negociação enfraquecida ou, pelo menos, sem mostrar uma certa ameaça. Não estou aqui falando que é correto ou não é correto, longe disso. Estou dizendo como é que funciona a relação entre a operação militar e as negociações internacionais. Essa relação é essa. É muito comum que nós tenhamos aí casos de ofensivas brutais, inclusive, horas antes de começar uma negociação. Porque ela justamente volta para a negociação, ela alimenta a negociação, colocando uma posição de um ou de outro em posição de força. Ô Jamil, só uma última questão, sei que você tem aí a sua agenda corrida. Eu queria muito que você nos trouxesse as percepções do mundo em relação ao presidente ucraniano. Porque ele tem, claro, se destacado no mundo. É muito curioso ver que as pessoas estão buscando quem é esse presidente ucraniano, que personagem é esse na história do mundo, né? A gente até está com uma reportagem aqui no UOL falando que ele se tornou uma referência global em meio à guerra. Ele tem cada vez mais feito seus discursos emocionados. Hoje mesmo ele falou que a Rússia está querendo apagar o seu país, a sua história. Ele falou assim, eles têm a ordem de apagar nossa história, apagar o nosso país, apagar
pagar todos nós. E aí ele agradece o povo ucraniano pela luta, falou que as pessoas estão dormindo mal há 7 dias nos seus bunkers. O que o mundo tem pensado do presidente ucraniano? Que personagem é esse, Jamil? Fabiola, existia muita dúvida em relação a ele, muita mesmo, inclusive pela relação pouco republicana com Donald Trump, né? O Trump quase rodou, né? Quase, o impeachment foi de fato aberto por uma relação que ele tinha com ele, né? Então, vamos lembrar que, só para a gente lembrar a história, o Trump fazendo uma exigência a ele, e claro, isso gerando um enorme ruído nos Estados Unidos. Então, é uma pessoa que nutria muita dúvida internacional, não só da capacidade de governar, mas também de como era essa administração e com quem ele lidava, vamos colocando dessa forma. Com o início da guerra, e aí principalmente na Europa, existiu uma percepção de que os governos teriam de apoiá-lo se quisessem evitar que a Ucrânia simplesmente fosse anexada pela Rússia. Então, a opção por ele não foi uma opção, foi a única opção, né? Então, não é que o Ocidente tinha como escolher, ou o Ocidente tinha como, de uma certa forma, minimizar e buscar um outro líder. Não, só tinha ele. E o Ocidente, e aí principalmente os europeus, tomaram uma decisão deliberada de dar todo o apoio e de fortalecer aquela pessoa no poder. Foi assim que, basicamente, ele, nesses últimos dias, ganhou um status diferente que ele tinha antes. Não foi, vamos lá, não foi apenas porque ele cativou os líderes europeus, mas porque hoje os europeus não têm outra opção de diálogo, de interlocutor dentro da Ucrânia para frear a Rússia. E, portanto, ele é a grande aposta. Dito isso, internamente, sim, são discursos que são muito bem colocados, são discursos que têm eu diria, ressoam de uma forma muito positiva na comunidade internacional e na própria população local. Mas não é questionando ele de forma alguma, mas é só lembrar que numa guerra 7 dias é um período extremamente curto e que, obviamente, a gente ainda precisa aguardar para saber exatamente em que direção esse conflito vai levar e se líderes europeus, ou ucranianos, ou russos, ou americanos vão sempre manter essa postura de unidade ou se traições também vão acontecer em algum lugar do caminho. A história das guerras mostra que nem sempre essas relações foram permanentes até o final da guerra, que você tem casos muito claros de interesses que se sobrepõem ou que mudam e que aí a aliança já não vale mais, ou que aquela pessoa já não vale mais, ou que aquela situação já não vale mais. Então, a guerra ela é dramática porque ela também destrói a vida da população, mas ela é também dramática porque ela faz a política ser nua e crua todos os dias. Se não interessar mais, não tenho dúvidas que vão largar a mão de tratá-lo como herói. Hoje é o herói, hoje é tratado como herói, mas se ele seguir, obviamente, os interesses dos europeus. Muito bom resumo, Jamil.